Qual você achou o momento mais difícil para a equipe Fittipaldi? Você falou, uau, hoje... Posso ir um pouquinho além, só antes dessa pergunta? Como que foi receber a notícia de uma equipe brasileira na Fórmula 1? O que você achou na hora? Esses caras tão doidos? Para mim não foi uma notícia. Para mim eu participei desde a Europa, desde a ideia na Europa. Né? Desde a ideia na Europa, o Wilson, o Emerson e de Vila e eu... A gente... Vocês iam jantar, almoçar, imagino, e daí tava todo mundo comentando abertamente. Brincar de aeromodelismo num campo de futebol em frente à casa do seu pai e do Emerson. E a gente só falava disso. Já era um assunto assim que eu sabia. Então para mim não foi... Eu não sei quando é que foi a notícia, né? Bom, como eles receberam a notícia, vocês veem no filme, no Rush, né? Que ninguém gostou muito daquela coisa. Cara, eu vivia no dia a dia dentro da fábrica. Então, na época era só o meu tempo de Estadão, mas que eu podia sair de lá, vamos dizer assim, às 3, às 4 da tarde e ia para a fábrica. E ficava lá até 8, 9 da noite, todos os dias, todos. Então eu assisti cada processo. Né? Aprendi muito ali, né? Aprendi... os caras torneando uma rosca, que eu não sabia que a rosca é uma coisa óbvia hoje, mas que uma rosca de uma roda que vai girar pro lado direito, a rosca é pro lado esquerdo, óbvio, né? Que é para dificultar ela se soltar. Me lembro deles pintando o carro no CID e com Painted by Brazil com S, tipo Brasil mesmo, Brasil brasileirado, que foi uma jogada assim de marketing e tal. E você falou do momento mais difícil. Foram muitos, mas a primeira coisa que me vem à mente é um GP da Bélgica, que nenhum dos carros se classificou. Acho que era o Ingo e o Emerson, e nenhum dos carros se classificou. Mas eu lembro de um negócio muito legal, que foi a estreia em Buenos Aires, quando estava só o seu pai, e o carro pegou fogo, né? Acho que todo mundo conhece essa história, 13 voltas, 14 voltas, o carro teve um problema elétrico, ele parou e, não tinha muitos bombeiros ali, tá? Ele pegou fogo. E olha como é que era a Fórmula 1. A gente assistia as corridas e os treinos dentro do gramado de Buenos Aires. Quem correu já em Buenos Aires, sabe, vocês já correram lá. É um gramado enorme que vinha lá do curvão, a reta terminava e tinha um miolo. A gente ficava no gramado. O Emerson passava pela gente nos treinos, né? Ficava assim, eu, o Robertinho Ferreira, Nivaldo Nottoli, os jornalistas da época, Marco Antônio Mileles, ele passava pela gente e dava tchauzinho, porque assim, num cotovelo, a hora que ele fazia assim, ele levantava a mão e tchauzinho. Então a gente ficava ali, e na corrida a gente estava ali também. Aí quando o Copersucar pegou fogo, e o Emerson estava vindo. Aí eu vi a primeira vez que ele passou, ele ficou olhando para trás, né, um tempão assim, e não deu para ele ver direitinho, mas o seu pai correu para ficar fora do carro, primeira coisa. Correu para ficar fora do carro, então já deu um ok para ele. Aí na volta seguinte ele passou olhando direito, aí mais sinais e tudo para ele saber que estava tudo bem. Porque isso também foi antes, né, Regi, do Grande Prêmio do Brasil, né? Foi a Argentina, depois o Brasil. Argentina, depois Brasil. Depois Brasil. A estreia foi Buenos Aires. E o carro ficou pronto para... Eles na época podiam usar carro reserva, né? Eles já tinham mais de um carro. Isso é uma coisa assim que não faltou para Copersucar no primeiro ano, sei lá, o primeiro contrato foi por 2 ou 3 anos, era dinheiro, tá? Eu não me lembro em valores hoje, mas era o equivalente a um patrocínio da McLaren, da Marlboro na McLaren. Tá. E essa pergunta vai para vocês dois. Você acha que a equipe ser sediada no Brasil foi que atrapalhou mais, que dificultou mais? Sim. Mão de obra, peças que vinham da Inglaterra? Não só isso, Nelson. Por incrível que pareça, teve boicote. Teve boicote. Esse boicote, assim, ficava no ar. Vou citar nomes, mas claro que nada foi provado. Então ficava no ar de boicote da Goodyear, da Cosworth. Acho que não. Eu vou dizer, uma Cosworth não faria isso, uma Goodyear não faria isso. Mas o sentimento no ambiente era desse tipo. Tanto que
Eu me lembro uma vez, um repórter nosso perguntou para o Bernie quando é que ele via a equipe brasileira vencendo uma corrida. Ele falava assim, numa ficção você pode dizer qualquer momento, porque isso nunca vai acontecer. Então, houve esse sentimento assim, tipo, pô, o que esses caras estão querendo aqui? Porque não é... A França tinha equipe, a Itália tinha equipe. Mas era uma coisa muito cultural, né? Cultural. Imagina uma equipe brasileira na Fórmula 1. Até americana hoje em dia, o pessoal estranha, né? Tinha os japoneses também. A Honda também chegou a ter uma equipe lá uma época, mas também ficou pouco tempo. Isso eu não peguei, por exemplo. Sei, claro, da história. Não, a Honda foi na década de 60. 65, 66, venceu 2 corridas. Até uma com o Rich Ginter e a outra... Vou lembrar depois, mas 65, 66 só. Tudo era difícil. Você lembra da Maria do Carmo, que era secretária? Não sei se você lembra desse... A Maria do Carmo, eu era um toquinho de gente. Imagina, ela fazia pedido para Hewland de relação de câmbio via Telex. Você nem sabe o que é Telex. Você não tem nem ideia o que é isso. Mas ela pedia para Hewland, a gente precisa dessa segunda, dessa terceira, enfim, dessa quarta, e daí mandavam para o Brasil, e daí chegavam as relações de câmbio para colocar no carro. Então, voltando a isso que você está comentando, imagina como tudo era difícil. Imagina. Além do que... A Hewland foi uma das que se suspeitou também, sabe, de boicote. Por isso que a equipe foi para Inglaterra depois. Exatamente. Então, de todo jeito, ela teria que ter uma sede na Inglaterra. Sim. Né? Vamos dizer, ela nasceu aqui, o carro era construído aqui, mas tinha que ter uma sede. Eu acho que rapidamente eles perceberam que fazia sentido estar lá na Inglaterra, que aqui eles estavam brigando contra a parede. Definitivamente não dava para fazer um carro competitivo aqui no Brasil. E assim como aqui no Brasil, lá também eu passei a viver dentro da fábrica ali.